A paz de Jesus, a você que nos assiste, com muita alegria que a gente se dirige a você para mais um sermão. Nós vamos falar nessa oportunidade sobre os desafios de Jesus para os seus seguidores. Para isso, gostaria de convidar você a ouvir atentamente a leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Diz assim a palavra de Deus: Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Existe um livro que tem um título muito interessante: 10 coisas que eu gostaria que Jesus nunca tivesse dito. E nesse livro o autor elenca algumas frases de Jesus, alguns desafios de Jesus que ele julga extremamente difíceis e que ele gostaria que Jesus nunca tivesse dito. Dentre essas frases e esses desafios de Jesus extremamente radicais está essa frase de Lucas capítulo 9, versículo 23. Nós concordamos com esse autor que, de fato, essa chamada de Jesus é uma chamada um tanto quanto radical, quando entendida mesmo no seu pleno significado. Então, a nossa proposta nessa oportunidade é falar sobre esse desafio de Jesus, porque mesmo sendo radical, para aqueles que desejam segui-lo, é preciso entender exatamente o que significa, o que Jesus exigiu daqueles que desejam segui-lo. Então, o alguém nesse texto aqui, se alguém quer vir após mim, alguém é qualquer pessoa em qualquer lugar. Jesus não especificou aqui se o judeu quer me seguir, se o gentil quer me seguir, se o brasileiro quer me seguir. Alguém é um termo um tanto quanto genérico. O convite é para todas as pessoas. É um convite para todas as pessoas e é um convite condicional, porque antes do alguém nós temos a palavrinha se. Se alguém quer. Então Jesus dirige um convite para todos, mas ninguém é obrigado a atender o convite. O convite de Jesus é um convite condicional. O segue quem deseja fazê-lo. Só que quem deseja fazê-lo precisa entender o que significa segui-lo. E Jesus vai dizer na sequência o que esse alguém que tem a opção de querer ou não precisa levar em conta antes de dizer sim ou não para o convite dele. Então, quais são os desafios de Jesus nesse texto para aqueles que querem segui-lo? Então, Jesus começa dizendo: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. O primeiro desafio dele é o desafio do negar-se a si mesmo. E o que significa negar-se a si mesmo? Negar-se a si mesmo não significa negar coisas a nós mesmos. Negar chocolate a nós mesmos, negar Coca-Cola a nós mesmos. Negar a si mesmo não diz respeito a isso. O negar a si mesmo de Jesus aqui diz respeito a negar o eu pecaminoso, a negar a nossa natureza pecaminosa. A Bíblia diz que depois do pecado, todo ser humano nasce com a natureza pecaminosa e terá que lutar a vida toda contra ela. Até mesmo o crente em Jesus, uma vez que recebe a Cristo como Senhor, ele continuará lutando contra a natureza pecaminosa, contra o eu pecaminoso. E o desafio de Jesus é: se você quer me seguir, deixe de viver uma vida controlada por essa natureza. Deixe de viver uma vida de demanda pelos seus prazeres, pelas suas vontades, pelos seus desejos. Me reconheça como rei e comece a viver uma vida para me agradar. E é lógico essa chamada de Jesus aqui. Ela é lógica porque o caminho proposto por ele é exatamente o inverso do que fez Adão no início. Porque Adão, lá no começo, quando ele desobedece a Deus comendo daquele fruto, é óbvio que o pecado de Adão é um pecado muito mais amplo do que simplesmente um pecado digestivo. Porque quando Adão come aquele fruto, ele estava declarando independência de Deus. Ele estava colocando o ego dele, a vontade dele acima da vontade de Deus. O ser humano estava declarando que ele era capaz de andar com suas próprias pernas, com seu próprio nariz, que ele não precisava de Deus. Então, quando Jesus, para chamar as pessoas para se aproximarem de Deus, o primeiro desafio dele é o do negar a si mesmo, ele está exigindo exatamente o caminho contrário do de Adão. Porque quando nós negamos a nós mesmos, nós estamos reconhecendo que a vontade de Deus é mais importante e estamos subordinando a nossa vontade à vontade de Deus. Ele está dizendo que Deus é rei e está reconhecendo Deus como rei e está se comprometendo a viver uma vida para fazer a vontade de Deus e deixando de viver uma vida de demanda pelos nossos prazeres. Esse é o primeiro item, o primeiro desafio de Jesus para aqueles que desejam segui-lo.
E ele diz mais, ele disse, quem quer me seguir, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Tome a sua cruz. Aqui é importante nós entendermos o que significa isso também. Porque algumas pessoas costumam chamar o marido chato de cruz, ou a esposa chata de cruz, o filho que dá trabalho de cruz, um parente que está com alguma enfermidade, chama a enfermidade de cruz, o chefe chato de cruz, mas cruz é muito mais abrangente do que isso. Nós não podemos restringir o significado de cruz a inconveniências. Cruz é símbolo de morte. E todos os discípulos de Jesus que ouviram essas palavras da boca do mestre entendiam exatamente o que ele queria dizer. Porque não havia um sequer que naquela época não tinha assistido uma execução pública. Os criminosos eram mortos publicamente na época, e o método que o Império Romano usava para matar as pessoas era exatamente a crucificação. Então quase todos os discípulos de Jesus já deviam ter visto um cortejo de um criminoso carregando a haste horizontal da cruz, caminhando até o local da execução. Aquele cortejo, quando essa pessoa saía com a haste horizontal da cruz até o local da execução, era uma viagem só de ida, porque a pessoa seria executada. Então, quando os discípulos de Jesus ouviram Jesus falando de tomar a sua cruz, eles entendiam o que significa isso, porque eles estavam acostumados com essa cena. Jesus estava pensando exatamente nessa cena, do criminoso com a haste horizontal da cruz indo para o local da execução. Então, o que Jesus quer dizer? Ele quer dizer que aquele que deseja segui-lo precisa estar disposto a ir até as últimas consequências por ele. Precisa estar disposto a entregar a vida por ele. Cruz é símbolo de morte. Se alguém quer vir após mim, precisa estar disposto a morrer por mim. E de fato, muitos discípulos de Jesus entenderam isso na prática e muitos foram martirizados ao longo do tempo. Esse também é um desafio nosso, o desafio de seguir a Jesus e ir até as últimas consequências por ele. Por fim, Jesus diz, siga-me. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O siga-me, eu comparo o siga-me com aquele momento do casamento onde o noivo e a noiva fazem um compromisso diante de Deus e diante das testemunhas. Aquele momento em que tanto o padre ou o pastor pergunta se a pessoa está disposta a viver com a outra, na saúde, na doença, na pobreza, na riqueza, em todas as situações, até que a morte os separe. E o que se espera de ambos os noivos é que digam sim. Eles fazem um compromisso de viver a vida toda, um ao lado do outro, independente da circunstância. Exatamente isso que Jesus está propondo. Uma vez que a gente decidiu negarmos a nós mesmos, os nossos desejos, reconhecer Deus como Rei, uma vez que a gente está disposto a morrer por Jesus, então nós estamos fazendo um compromisso para uma caminhada para a vida toda. O siga-me é a caminhada ao lado de Jesus durante toda a nossa jornada cristã. É o convite para olhar a vida da ótica de Jesus, é o convite para viver como Jesus viveu, para decidir como Jesus decidiria, para escolher o que Jesus escolheria. É o convite para a caminhada ao lado de Jesus, para a caminhada rumo à consumação final do reino de Deus. É para esse convite que Jesus nos direciona nesse texto aqui. Jesus, ele estava caminhando para o reino do seu Pai. E ele diz, na sequência desse texto aqui, que um dia ele voltaria. Versículo 26, quando o Filho do Homem vier na sua glória e na glória do seu Pai e dos seus santos anjos. Então Jesus estava caminhando para o reino do Pai e um dia ele volta para trazer a consumação desse reino. E nós que estamos caminhando ao lado de Jesus também caminhamos para nos encontrarmos com o Senhor no dia que ele vier para trazer definitivamente o reino de Deus à terra. Então, esse é o desafio de Jesus para nós. Negar nós mesmos, tomar a cruz e segui-lo. Você está disposto a aceitar esse desafio de Jesus? Está disposto a reconhecer Deus como Rei da sua vida? Está disposto realmente a ir até as últimas consequências por Jesus? Está disposto realmente a caminhar a sua vida dia a dia na ótica de Jesus e seguindo os passos de Jesus? Esse é o meu e o seu desafio. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus.